Imagine trabalhar como invisível na empresa que você ajudou a construir. Imagine ver seu legado ser celebrado por outros, enquanto você conserta impressoras e limpa filtros de ar-condicionado. Agora imagine que, em um único momento, uma caixa de ferramentas antiga pode destruir todo o seu anonimato. Foi exatamente isso que aconteceu com Roberto, um pai solteiro de 42 anos, quando a CEO da empresa parou na frente dele e fez uma pergunta que mudaria tudo. Por que o logotipo da minha empresa está na sua caixa de ferramentas? Se você acredita que toda a verdade merece ser revelada, fique até o final desta história. E antes de começarmos, me fala nos comentários. De onde você nos ouve? Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. A luz da manhã entrava pelas janelas do 23º andar da Inovatec, no coração da Vila Olímpia, em São Paulo. Roberto Almeida, conhecido como Beto para os poucos que se importavam em saber seu nome, saiu da sala de manutenção carregando sua velha caixa de ferramentas. Era uma caixa de metal prateado, amassada em vários lugares, com arranhões que contavam histórias que ninguém mais se lembrava. Beto tinha 42 anos, mas suas mãos pareciam pertencer a alguém muito mais velho. Calos permanentes, manchas de graxa que não saíam mais, nem com sabão industrial. Cicatrizes de pequenos cortes acumulados ao longo dos anos. Ele vestia o uniforme azul marinho de técnico de manutenção, com um crachá que simplesmente dizia Roberto Manutenção. Nada mais. Nenhum sobrenome. Nenhuma história. Ele tinha acabado de consertar mais uma impressora entupida no departamento financeiro. Trabalho simples, mecânico, previsível. Era exatamente o tipo de rotina que ele precisava. Nada de surpresas. Nada de holofotes. Apenas trabalho honesto que pagava as contas e permitia que ele buscasse Sofia na escola todos os dias às 3:30 da tarde. Sofia, sua filha de 10 anos. A única coisa no mundo que realmente importava. Beto olhou para o relógio no pulso. 9:15 da manhã. Se terminasse rápido o chamado do 12º andar, teria tempo de almoçar antes de verificar o sistema de ventilação do auditório principal. Ele ajustou a alça da caixa de ferramentas no ombro e seguiu em direção aos elevadores. Foi então que ouviu o som de saltos batendo forte no piso de mármore polido. Bianca Ferreira, a CEO. Ela tinha 29 anos e comandava a Inovatec como um general comandava um exército. Usava um terno cinza impecável, cabelos pretos presos em um coque elegante, e tinha aquele olhar afiado de quem nunca aceitava não como resposta. Bianca havia assumido a empresa do pai há apenas 1 ano, depois que ele sofreu um derrame e se aposentou. Desde então, ela triplicou o faturamento e transformou a Inova em uma das maiores empresas de tecnologia IoT da América Latina. Todo mundo na empresa a temia e respeitava. Nessa ordem, Beto a tinha visto de longe algumas vezes. Reuniões no auditório, passagens rápidas pelos corredores enquanto falava ao celular em inglês com investidores internacionais. Mas eles nunca tinham trocado uma palavra. Por que trocariam? Ela era a rainha do castelo. Ele era o homem que desentupida os ralos. Mas hoje, algo era diferente. Bianca parou bem na frente dele. Seus olhos fixaram-se na caixa de ferramentas que Beto carregava. Espere. Beto parou. Seu coração deu um pequeno salto, mas ele manteve a expressão neutra. Tinha aprendido ao longo dos anos a não demonstrar emoção. Emoção trazia perguntas. Perguntas traziam atenção. Atenção era a última coisa que ele queria. Sim, senhora. Bianca apontou para a tampa da caixa de ferramentas. Ali, quase apagado pelo tempo e pelos arranhões, ainda era possível ver um logotipo gravado no metal. Um símbolo geométrico com as letras IT entrelaçadas de forma elegante. O logotipo da Inovatec, ou melhor, uma versão antiga dele. O design tinha sido modernizado há alguns anos, mas a essência era a mesma. Por que o logotipo da minha empresa está na sua caixa de ferramentas? A voz de Bianca não era hostil. Ainda. Mas havia algo nela. Curiosidade, desconfiança, talvez ambos.
Funcionários que passavam pelo corredor começaram a diminuir o passo. Alguns pararam completamente, fingindo mexer nos celulares enquanto observavam a cena. Um técnico de manutenção sendo abordado pela CEO. Isso não acontecia todos os dias. Beto olhou para a caixa. Então olhou para Bianca. É uma caixa antiga, senhora. De antes da mudança da marca. De antes da mudança da marca? Bianca franziu a testa. Esse logotipo não é usado há pelo menos 6 anos. Essa empresa passou por um rebranding completo quando foi adquirida e reestruturada. Como você conseguiu isso? Um homem de terno surgiu ao lado de Bianca. Rafael Mendes, gerente de RH. Ele tinha aquele sorriso falso de quem adorava drama corporativo. Provavelmente pegou de algum depósito antigo, disse Rafael com um risinho. Ou, quem sabe, encontrou no lixo. Alguns funcionários riram baixinho. Beto sentiu o calor subindo pelo pescoço, mas manteve a voz calma. Não peguei de depósito nenhum. Então, como conseguiu? Bianca cruzou os braços. Essa caixa claramente pertenceu a alguém da empresa antiga. Antes de se tornar Innova Tech, quando ainda era Tech Brasil Solutions. Você trabalha aqui há quanto tempo? 3 anos, senhora. 3 anos. A Bianca trocou um olhar com Rafael. E antes disso? Trabalhei em várias oficinas de reparo, eletrônica, automação industrial, serviços gerais. Serviços gerais, repetiu Rafael com desdém. Claro. Bianca levantou a mão, silenciando Rafael. Ela deu um passo à frente, examinando a caixa mais de perto. Foi então que notou algo. Na lateral, quase invisível, havia letras gravadas à mão no metal. Letras irregulares, feitas com ferramenta de solda. RCA, 2015. O que significa isso? Bianca apontou para as letras. Beto hesitou. Era uma hesitação breve, quase imperceptível. Mas Bianca percebeu. Significa que é minha, disse Beto finalmente. Eu gravei isso há 10 anos. 10 anos? A voz de Bianca ficou mais fria. Então você está admitindo que pegou propriedade da empresa há 10 anos? Isso é roubo. Eu não roubei nada. Então explique. O corredor estava completamente silencioso agora. Mais de 20 funcionários observavam. Alguns já tinham os celulares levantados, gravando discretamente. Beto sabia que tinha 2 escolhas. Podia inventar uma mentira. Algo simples. Algo que o tirasse dali rápido. Ou podia dizer a verdade. A verdade que ele tinha guardado por 5 longos anos. Ele olhou para Bianca. Realmente olhou. E viu algo que ela provavelmente não percebia. Ela tinha os olhos do pai. A mesma determinação. A mesma certeza inabalável. Mas também a mesma cegueira. A incapacidade de ver o que estava bem na frente dela. Porque eu construí isso antes de você comprar. As palavras saíram baixas, calmas, mas pesadas como concreto. O corredor explodiu em murmúrios. Rafael deu uma risada alta e forçada. Ah, claro! E eu sou o Bill Gates. Mas Bianca não riu. Ela apenas continuou olhando para Beto, seus olhos se estreitando. O que você disse? Eu disse, Beto repetiu, sua voz um pouco mais alta agora, que construí isso antes de você comprar. Antes da Innova existir, quando ainda era Tech Brasil Solutions, quando era apenas uma sala de 30 metros quadrados em Pinheiros, com 3 engenheiros tentando desenvolver um sensor IoT que realmente funcionasse. O silêncio era ensurdecedor. Bianca deu um passo atrás como se tivesse sido empurrada. Isso é impossível. A Tech Brasil foi fundada pelo meu pai e 2 sócios em 2015. Eu conheço a história da empresa. Não havia nenhum Roberto nos registros. Não, concordou Beto. Não havia Roberto. Havia Beto Almeida, engenheiro-chefe de pesquisa e desenvolvimento, um dos 3 fundadores que sua mãe mencionou. Se antes havia silêncio, agora havia um vácuo. Como se todo o ar tivesse sido sugado do corredor. Rafael estava boquiaberto. Os funcionários que gravavam quase derrubaram os celulares. E Bianca? Bianca parecia ter visto um fantasma. Você está mentindo. Não estou. Prove. Beto colocou a caixa de ferramentas no chão.
Lentamente, ele abriu a tampa. Dentro, além das ferramentas organizadas, havia um pequeno compartimento lateral. Ele pressionou uma trava escondida e o compartimento se abriu. De dentro, Beto tirou um envelope amarelado e dobrado. Ele estendeu para Bianca. Isso é uma cópia do contrato de sociedade original da Tech Brasil Solutions, datado de março de 2015, assinado por 3 pessoas: Maurício Ferreira, seu pai, Marcelo Tavares e Roberto Carlos Almeida. Eu. Bianca pegou o papel com mãos trêmulas. Ela abriu e leu. Seu rosto foi perdendo a cor a cada linha. Isso não prova nada, disse Rafael rapidamente. Pode ser falsificado. Pode, concordou Beto. Então verifique. Ligue para o cartório. Confirme a autenticidade. Eu espero. Bianca não tirava os olhos do documento. Suas mãos tremiam levemente. Ela olhou para as assinaturas no final da página. Reconheceu imediatamente a letra do pai. A forma como ele fazia o M de Maurício, com aquela curva característica. E ali, logo abaixo, outra assinatura. Roberto Carlos Almeida. Por quê? A voz de Bianca falhou. Ela limpou a garganta. Por que meu pai nunca mencionou você? Por que não há nenhum registro seu na empresa? Porque eu vendi minhas ações e saí, disse Beto simplesmente. Em 2020, 5 anos atrás. Ninguém simplesmente sai de uma empresa que fundou, disse Bianca, sua voz recuperando um pouco da firmeza. Não quando ela está crescendo. A Tech Brasil estava começando a decolar em 2020. Por que você sairia? Beto fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia algo diferente neles. Algo que Bianca não conseguia decifrar. Dor, cansaço, resignação. Porque minha esposa morreu, e eu tinha uma filha de 5 anos que precisava de um pai presente. Não de um sócio de startup trabalhando 80 horas por semana. O corredor estava tão silencioso que era possível ouvir o zumbido distante do ar-condicionado. E seus ex-sócios? Beto continuou, sua voz monótona, como se estivesse recitando fatos sem emoção. Decidiram que um homem em luto não era um bom investimento. Eles me ofereceram uma quantia ridícula pelas minhas ações. Eu não tinha cabeça para lutar. Não tinha dinheiro para advogados. Então aceitei, assinei os papéis e desapareci. Bianca olhou para o documento novamente. Então olhou para Beto. Realmente olhou. E pela primeira vez viu o homem por trás do uniforme. As linhas de cansaço ao redor dos olhos, as mãos gastas, a dignidade silenciosa de alguém que tinha aprendido a carregar peso demais. Por que você voltou? Perguntou ela em voz baixa. Por que trabalhar aqui, de todas as empresas? Porque eu não sabia, disse Beto com um sorriso amargo. Quando vi a vaga de técnico de manutenção, a empresa se chamava Inovatec. O endereço era diferente. O logotipo tinha mudado. Eu não fiz a conexão. Só descobri que era a minha antiga empresa na primeira semana de trabalho, quando vi o nome Maurício Ferreira, fundador, na placa do hall de entrada. E você ficou. Eu fiquei, porque precisava do emprego, e porque... Ele pausou. Porque parte de mim queria ver. Queria saber no que aquilo que construí se transformou. Foi nesse momento que uma voz ecoou do fundo do corredor. Beto! Beto Almeida! Todos se viraram. Um homem de cabelos grisalhos, vestindo jaleco branco de laboratório, abria caminho entre a multidão. Seu crachá identificava. Dr. Paulo Mendonça, engenheiro sênior. Paulo tinha trabalhado na Tech Brasil desde 2016. Ele tinha sido contratado por Beto pessoalmente. Meu Deus, sussurrou Paulo, seus olhos arregalados. É você mesmo. Eu pensei que você tinha ido para o exterior. Todo mundo dizia que você tinha emigrado para os Estados Unidos depois do que aconteceu. Beto apenas balançou a cabeça levemente. Paulo se virou para Bianca, sua voz urgente. Senhora Ferreira, esse homem não é um ladrão. Ele é um gênio. Ele desenvolveu o primeiro protótipo funcional do sensor de temperatura industrial que se tornou nosso produto principal. Tudo o que vendemos hoje é baseado no trabalho dele.
Eu vi com meus próprios olhos. Ele passava noites inteiras no laboratório, soldando, programando, testando. Sua esposa até trazia marmita para ele porque ele esquecia de comer. Bianca olhou de Paulo para Beto, então de volta para o documento em suas mãos. A verdade estava ali, inegável e brutal. O homem que ela tinha acabado de acusar de roubo era um dos fundadores da empresa. O homem que consertava impressoras tinha criado a tecnologia que a tornara bilionária. Senhor Almeida, disse Bianca, sua voz formalmente controlada, mas com uma leve rachadura. Precisamos conversar. Em particular. No meu escritório. Com todo respeito, senhora, disse Beto, pegando sua caixa de ferramentas. Eu ainda tenho 3 chamados para resolver antes do almoço. E tenho que buscar minha filha na escola às 3:30. Se quiser conversar, podemos marcar para outro dia. Ele começou a caminhar em direção ao elevador. A multidão se abriu automaticamente, como o Mar Vermelho. Funcionários o observavam com uma mistura de choque, admiração e constrangimento. Bianca ficou parada, segurando o documento, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Vergonha. Ela tinha humilhado publicamente um homem que merecia seu respeito. Mais que isso, que merecia reconhecimento. Senhor Almeida, ela chamou, sua voz mais alta que pretendia. Beto parou, mas não se virou. Eu peço desculpas. Beto olhou por cima do ombro. Seus olhos encontraram os dela. Havia algo neles. Não raiva, não ressentimento, apenas cansaço. Não precisa, disse ele calmamente. Você não sabia. Ninguém sabe, e era exatamente assim que eu queria. Então ele entrou no elevador e as portas se fecharam. Bianca ficou ali, no meio do corredor, cercada por funcionários sussurrando, segurando um documento de 10 anos que mudava tudo o que ela pensava saber sobre sua própria empresa. E pela primeira vez desde que assumira a Inovatec, ela não tinha certeza de nada. Bianca não conseguiu trabalhar pelo resto da manhã. Ela se trancou no escritório, o documento de sociedade espalhado sobre a mesa de vidro, e começou a fazer ligações. Primeiro para o departamento jurídico, depois para o cartório, por fim, para o banco de dados interno da empresa. Cada ligação confirmava o que ela não queria acreditar. O documento era legítimo. Roberto Carlos Almeida realmente tinha sido cofundador. E os registros mostravam que ele tinha vendido suas ações em agosto de 2020 por um valor que era, francamente, insultante considerando o que a empresa valia hoje. Bianca pegou o telefone novamente. Desta vez, ligou para alguém que conhecia a história completa. Marcelo Tavares, diretor de operações da Inovatec, um dos sócios originais. E, aparentemente, um dos homens que tinha comprado Beto para fora da empresa. Marcelo, preciso que você venha ao meu escritório. Agora. 15 minutos depois, Marcelo entrou pela porta. Ele tinha 52 anos, cabelos escuros começando a grisalhar nas têmporas, sempre vestindo ternos caros demais para serem práticos. Ele sorriu aquele sorriso corporativo que Bianca tinha aprendido a desconfiar. Bianca, o que houve? Você parece ter visto um fantasma. Talvez eu tenha, disse Bianca, empurrando o documento através da mesa. Explique isso para mim. Marcelo pegou o papel. Seu sorriso desapareceu instantaneamente. Por uma fração de segundo, Bianca viu algo em seus olhos. Pânico. Mas ele se recuperou rápido. Onde você conseguiu isso? Do homem que assinou, Roberto Almeida. Ele trabalha aqui, como técnico de manutenção. Marcelo deixou o papel cair como se queimasse. Beto está aqui, trabalhando nesta empresa? Você sabia quem ele era? Marcelo passou a mão pelo cabelo. Bianca, isso foi há muito tempo. Foi uma situação complicada. Então é verdade. Vocês o forçaram a sair. Não foi bem assim. Marcelo se sentou, sua linguagem corporal ficando defensiva. Olha, Beto era brilhante, não vou negar. Mas ele estava em pedaços depois que Marina morreu. Ele não conseguia focar, faltava reuniões. Passava metade do dia no telefone com babás ou no pronto-socorro porque a filha tinha febre.
Nós tínhamos investidores esperando resultados. Não podíamos carregar alguém que não estava comprometido. Comprometido? A voz de Bianca estava perigosamente calma. A esposa dele tinha acabado de morrer. Ele tinha uma bebê. E nós tínhamos uma empresa para salvar. Marcelo se levantou, sua voz subindo. Você não estava lá, Bianca. Você não viu como estava difícil. Nós estávamos há 2 meses de falir. Seu pai e eu tivemos que tomar decisões difíceis. Beto recebeu uma oferta justa pelas ações dele. Justa? Bianca pegou outro documento de sua gaveta. Vocês pagaram R$300 mil por 1/3 da empresa. Essa empresa hoje vale 2 bilhões. Você chama isso de justo? Marcelo ficou em silêncio. Ele não estava em condições de negociar, continuou Bianca, sua voz cortante como vidro. E vocês sabiam disso. Vocês se aproveitaram. Nós demos a ele uma saída digna, disse Marcelo, mas sua voz não tinha mais a mesma convicção. Ele assinou voluntariamente. Não havia arma na cabeça dele. Não. Havia algo pior. Desespero. Bianca se levantou, caminhando até a janela que dava vista para a cidade. Lá embaixo, São Paulo pulsava com vida. Milhares de pessoas lutando, trabalhando, sobrevivendo. E em algum lugar naquele edifício, um homem que deveria estar sentado em uma sala de diretoria estava consertando impressoras. Eu quero que você organize uma reunião, disse Bianca sem se virar. Com toda a diretoria, amanhã de manhã, vamos discutir como corrigir isso. Corrigir o quê? A voz de Marcelo ficou mais alta. Bianca, isso foi há 5 anos. Ele assinou os papéis. É passado. Bianca se virou e Marcelo deu um passo atrás diante da intensidade em seus olhos. Passado? Ele trabalha nos nossos corredores, Marcelo. Ele vê seu trabalho sendo celebrado por outros todos os dias. E você me diz que é passado? O que você quer que eu faça? Que eu devolva a empresa para ele? Eu quero, disse Bianca devagar, que você me conte toda a verdade, sem omissões. Porque tenho a sensação de que há mais nessa história do que você está me dizendo. Marcelo abriu a boca, mas nada saiu. Ele olhou para Bianca, depois para a porta, como se calculando suas opções. Finalmente, ele suspirou e se sentou novamente. Tudo bem. Você quer a verdade? A verdade é que Beto era o gênio. Não seu pai, não eu. Beto. Ele via coisas que nós nem conseguíamos imaginar. Aquele primeiro sensor foi 90% dele. Nós apenas ajudamos a produzir e vender. Bianca sentou-se lentamente. Quando Marina morreu, nós, seu pai e eu, vimos uma oportunidade. Soa horrível quando falo assim, mas era a realidade. Com Beto fora, nós poderíamos controlar a empresa completamente. Então nós fizemos uma oferta que sabíamos que ele não poderia recusar. Não porque era boa, mas porque ele não tinha escolha. Meu pai concordou com isso? A voz de Bianca estava oca. Seu pai foi ideia dele, disse Marcelo, e havia algo amargo em sua voz agora. Maurício sempre foi pragmático. Ele gostava de Beto, respeitava o trabalho dele, mas nos negócios, ele era implacável. Bianca sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela sempre tinha idolatrado o pai, o homem que construiu um império, o visionário, mas essa versão dele, essa era nova e doía. Saia do meu escritório, disse ela em voz baixa. Bianca, saia! Marcelo se levantou e foi embora sem outra palavra. A porta se fechou com um clique suave. Bianca ficou ali, sozinha, sentindo o peso de uma verdade que ela não tinha pedido para conhecer. Enquanto isso, em uma escola municipal no bairro do Butantã, Sofia Almeida estava tendo seu próprio momento de verdade. Ela era uma menina de 10 anos, magra, com cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo prático. Usava o uniforme da escola um pouco grande demais. Seu pai sempre comprava um número maior para durar mais tempo. Sofia não se importava. Ela tinha coisas mais importantes para se preocupar.
como o projeto da feira de ciências que estava montado na mesa à sua frente. Era um pequeno sensor de temperatura conectado a um display LED. Simples, mas funcional. Seu pai a tinha ajudado a construir nas últimas 3 semanas, usando peças que ele trouxe de sucatas e componentes eletrônicos velhos. Eles trabalhavam juntos toda a noite depois do jantar, Sofia fazendo perguntas e Beto explicando pacientemente como cada circuito funcionava. É muito mais do que um simples termômetro, ele tinha dito enquanto soldava os fios. É um sensor inteligente. Ele pode ser programado para acionar alarmes, controlar sistemas de refrigeração, qualquer coisa. É assim que a tecnologia IoT funciona, filha. Pequenos sensores inteligentes conversando entre si. Sofia não entendia completamente, mas adorava quando o pai falava sobre tecnologia. Seus olhos brilhavam de um jeito diferente, como se ele fosse uma pessoa diferente. Alguém que existia antes dela nascer. Agora, na feira de ciências, sua professora Camila Santos estava examinando o projeto com interesse genuíno. Camila tinha 33 anos, era professora de ciências e sempre incentivava seus alunos a irem além do básico. Sofia, isso é impressionante, disse Camila, tocando delicadamente os componentes. Seu pai realmente sabe o que está fazendo. Onde ele aprendeu eletrônica? Ele era engenheiro, disse Sofia com orgulho. Antes. Agora ele trabalha consertando coisas. Era engenheiro? Camila levantou uma sobrancelha. O que aconteceu? Sofia deu de ombros. Minha mãe morreu. Então ele parou de ser engenheiro para cuidar de mim. A simplicidade brutal da resposta fez Camila pausar. Ela conhecia um pouco da história de Beto. O pai solteiro que nunca faltava nas reuniões escolares, que sempre buscava Sofia no horário mesmo quando estava claramente exausto. Que participava de todas as atividades, mesmo sendo o único pai no meio de dezenas de mães. Seu pai é um bom homem, disse Camila suavemente. Ele é o melhor, concordou Sofia. Foi então que outra professora se aproximou. Daniela Oliveira, professora de tecnologia e notória por ser excessivamente competitiva. Ela olhou para o sensor de Sofia e franziu a testa. Esse design parece familiar, disse Daniela, pegando seu celular. Ela digitou algo rapidamente e mostrou a tela para Camila. Olha, é quase idêntico ao sensor industrial da Inova Tech. Mesmo layout de circuito, mesmo tipo de display. Camila examinou a tela, depois o projeto de Sofia. Havia, de fato, semelhanças notáveis. Sofia, disse Daniela, sua voz adquirindo um tom mais sério. Seu pai trabalha onde? Na Inova Tech, respondeu Sofia, sem perceber o peso da pergunta. Ele conserta impressoras e computadores lá. Daniela e Camila trocaram um olhar. E ele te ajudou a fazer esse sensor? Sim. Por quê? Daniela se agachou na frente de Sofia, tentando parecer gentil, mas falhando miseravelmente. Querida, você sabe o que é propriedade intelectual? É quando alguém copia uma ideia de uma empresa sem permissão. Se seu pai usou tecnologia da empresa dele para fazer seu projeto. Ele não copiou nada. Sofia de repente ficou defensiva. Ele disse que construiu sensores iguais há muito tempo. Ele me mostrou desenhos antigos. Claro que mostrou, disse Daniela se levantando. Ela olhou para Camila. Precisamos conversar com a diretora sobre isso. Se há questões legais envolvidas... Espera um momento, Camila interrompeu. Você está acusando um pai de roubar da própria empresa para ajudar a filha em um projeto escolar? Isso é ridículo. É procedimento, insistiu Daniela. A escola não pode ser cúmplice de uso indevido de propriedade intelectual. Sofia sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que algo estava errado, que seu pai estava sendo acusado de algo ruim. Meu pai não é ladrão, disse Sofia, sua voz tremendo. Ele não é. Camila colocou a mão no ombro de Sofia, reconfortante. Eu sei, querida. Ninguém está dizendo que é. Ela olhou ferozmente para Daniela. E ninguém vai acusar seu pai de nada sem provas. Entendeu, Daniela? Mas o dano estava feito.
Outros alunos tinham ouvido a discussão. Logo, os sussurros se espalharam pela sala. O pai da Sofia roubou tecnologia. Ela está trapaceando na feira de ciências. Sofia recolheu seu projeto rapidamente, guardando-o na caixa com mãos trêmulas. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela as limpava com raiva, não querendo que ninguém a visse chorando. Camila tentou confortá-la, mas Sofia apenas balançou a cabeça e saiu da sala. 3h15 da tarde. Beto estava estacionando sua picape Estrada 2012 em frente à escola quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhor Almeida? Aqui é Camila Santos, professora da Sofia. O coração de Beto imediatamente acelerou. Ligações da escola nunca eram boas notícias. Aconteceu alguma coisa? Ela está bem? Ela está fisicamente bem, mas houve uma situação na feira de ciências. Acho melhor conversarmos pessoalmente. A Sofia está me esperando na sala dos professores. Beto desligou e praticamente correu para dentro da escola. Encontrou Sofia sentada em uma cadeira, abraçando sua caixa de projeto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando ela o viu, soltou um soluço e correu para seus braços. Pai, eles disseram que você roubou. Disseram que meu projeto é trapaceado. Beto abraçou a filha com força, sentindo a raiva crescer em seu peito. Mas ele a empurrou para baixo. Raiva não ajudaria Sofia agora. Ei, calma. Me conta o que aconteceu. Camila explicou a situação enquanto Sofia chorava no ombro do pai. A cada palavra, Beto sentia algo se partir dentro dele. Ele tinha tentado tanto manter sua filha fora disso. Tinha construído uma vida simples e anônima exatamente para protegê-la. E agora, por causa de um projeto escolar, ela estava sendo arrastada para um drama que não era culpa dela. Senhor Almeida, disse Camila cuidadosamente, eu não acredito que você tenha feito nada errado. Mas Daniela já levou a questão para a diretora. Elas querem conversar com você amanhã. Conversar sobre o quê? A voz de Beto estava controlada, mas havia aço nela. Sobre como eu ensinei minha filha a soldar circuitos. Sobre como passei 3 semanas explicando para ela como funciona um microcontrolador. Isso é crime agora? Não, claro que não. Mas o sensor realmente é muito similar aos da Inovatec. E você trabalha lá, então há questões. Beto respirou fundo. Ele olhou para Sofia, que ainda estava agarrada a ele. Tudo bem, disse ele finalmente. Eu venho amanhã, mas quero deixar uma coisa clara. Eu não usei nenhum recurso da Inova para fazer esse projeto. Usei peças de sucata que comprei com meu próprio dinheiro. Usei conhecimento que aprendi há 10 anos, muito antes de trabalhar lá. E se alguém quiser questionar isso, podem me processar. Camila assentiu. Eu acredito em você, e farei o que puder para ajudar. Beto pegou a mão de Sofia e saiu da escola. No caminho para o carro, Sofia finalmente falou, sua voz pequena. Pai, por que as pessoas acham que você roubou? Beto parou. Ele se agachou na frente da filha, segurando seus ombros suavemente. Porque elas não sabem a história toda, filha. Porque olham para mim e só veem um técnico de manutenção. Não veem quem eu era antes. Não veem o que eu construí. Então conta para elas, Sofia quase gritou. Conta que você era engenheiro, que você é inteligente, que você... Sofia. Beto a puxou para um abraço. Não é tão simples assim. Por que não? Beto não tinha resposta. Ou melhor, tinha. Mas não era uma que uma criança de 10 anos deveria ter que entender. Como explicar que ele tinha escolhido o anonimato? Que tinha trocado o reconhecimento por paz? Que tinha decidido que ser um bom pai era mais importante que ser um engenheiro famoso? Vamos para casa, disse ele finalmente. Vamos comer pizza. E amanhã a gente resolve isso. Juntos. Combinado? Sofia assentiu, mas Beto podia ver que algo tinha mudado nela. A inocência tinha sido arranhada, e ele odiava isso. Enquanto dirigiam para casa, o telefone de Beto tocou novamente. Outro número desconhecido. Ele quase não atendeu, mas algo o fez pressionar o botão verde. Senhor Almeida? Era uma voz feminina, profissional.
Aqui é Ana Paula, do Departamento Jurídico da Inovatec. A senhora Bianca Ferreira gostaria de marcar uma reunião com o senhor. Amanhã às 9 da manhã, se possível. Beto olhou para Sofia no banco do passageiro, ainda agarrada à caixa do projeto. Não sei se posso, disse ele. Tenho uma situação na escola da minha filha. A senhora Ferreira disse que é urgente. Ela também mencionou que há questões a serem esclarecidas sobre sua história com a empresa. Claro, eles finalmente tinham descoberto. E agora queriam... O quê? Processá-lo por usar o uniforme da empresa indevidamente? Acusá-lo de ter guardado uma caixa de ferramentas que era tecnicamente propriedade corporativa? Diga para ela que eu apareço, disse Beto. Mas só se puder trazer minha filha. Não tenho com quem deixá-la. Houve uma pausa. Um momento, por favor. Beto ouviu vozes abafadas. Então Ana Paula voltou à linha. A senhora Ferreira disse que não há problema. Sua filha é bem-vinda. Beto desligou e olhou para Sofia. Amanhã vai ser um dia interessante, pequena. Sofia apenas assentiu, abraçando sua caixa mais forte. Dentro dela, o sensor que ela e o pai tinham construído juntos continuava funcionando perfeitamente, mostrando a temperatura ambiente em números vermelhos brilhantes. 23 graus. A temperatura exata em que a verdade, finalmente, estava começando a esquentar. A noite foi longa na casa de Beto. Ele e Sofia moravam em um apartamento de 2 quartos no Butantã, simples, mas aconchegante. Pôsteres de projetos de ciências cobriam as paredes do quarto de Sofia. Na sala, uma pequena bancada de trabalho onde Beto consertava eletrônicos nas horas vagas. Sofia tinha adormecido tarde, ainda abraçada à caixa do projeto. Beto a carregou para a cama, cobriu-a com cuidado e ficou ali por um momento apenas olhando para ela. Sua menina. A única coisa no mundo que fazia tudo valer a pena. Ele voltou para a sala e foi até um armário antigo. De dentro, tirou uma caixa de papelão cheia de documentos velhos. Contratos, projetos, fotografias. Toda uma vida que ele tinha tentado guardar, mas nunca conseguiu jogar fora completamente. No fundo da caixa, ele encontrou o que procurava. Um caderno de capa dura preta, com páginas amareladas pelo tempo. O diário de projetos de Marina. Marina não era engenheira, mas tinha uma mente afiada para soluções criativas. Quando Beto ficava preso em algum problema técnico, ela se sentava ao seu lado e fazia perguntas. Perguntas simples que, de alguma forma, sempre o levavam à resposta certa. E se você tentasse ao contrário? Ela dizia. E se o problema não for o sensor, mas como você está lendo os dados? Beto abriu o caderno. A letra dela, pequena e cuidadosa, preenchendo cada página. Esquemas, ideias, notas sobre conversas que eles tinham tido. E ali, na última página que ela tinha escrito antes de morrer, uma mensagem. Beto, meu amor, se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aí para te dizer pessoalmente. Então deixa eu te dizer aqui, você é brilhante. Você vê o mundo de um jeito que mais ninguém vê. E sei que você vai fazer coisas incríveis. Mas promete uma coisa para mim? Promete que não importa o que aconteça, você nunca vai deixar de ser quem você é. Não deixa o mundo te apagar. E cuida da nossa Sofia. Ensina ela a ser curiosa. Ensina ela a construir coisas. Ensina ela que o valor de uma pessoa não está em quanto dinheiro ela tem ou que cargo ela ocupa, mas em como ela trata os outros. Te amo. Sempre vou amar. Marina. Beto fechou o caderno, as mãos tremendo levemente. Ele tinha lido aquela mensagem centenas de vezes ao longo dos anos. Mas esta noite ela pesava diferente, porque amanhã ele teria que tomar uma decisão. Continuar invisível? Ou finalmente confrontar o passado que tinha passado 5 anos tentando esquecer? Ele olhou para a velha caixa de ferramentas no canto da sala. Lentamente se aproximou e abriu a tampa. Ali, na parte interna da tampa de metal, quase invisível a menos que você soubesse onde procurar, havia palavras gravadas a laser. Ele tinha usado uma ferramenta de marcação profissional, anos atrás,
para gravar a mensagem de Marina ali, palavra por palavra. Não deixa o mundo te apagar. Beto passou os dedos pelas letras gravadas e tomou sua decisão. Na manhã seguinte, às 8h45, Beto e Sofia entraram no lobby da Inovatec. Sofia usava seu uniforme escolar limpo, o cabelo preso em um rabo de cavalo e carregava sua mochila com o projeto dentro. Ela estava nervosa, mas tentava esconder. Vai ficar tudo bem, filha, disse Beto, apertando sua mão. Você promete? Beto pausou. Ele nunca mentia para Sofia. Não sei o que vai acontecer hoje. Mas prometo que, não importa o que aconteça, nós vamos ficar bem. Juntos. A recepcionista os reconheceu imediatamente. A história do dia anterior tinha se espalhado pela empresa como fogo. Senhor Almeida, a senhora Ferreira está esperando. 25º andar. No elevador, Sofia olhou para o pai. Pai, por que você nunca me contou que trabalhou aqui antes? Porque não parecia importante, disse Beto. E então, mais honestamente, porque doía. E eu não queria que você crescesse vendo seu pai como alguém amargo. Você não é amargo, disse Sofia com convicção. Você é o pai mais feliz que eu conheço. Beto sorriu, sentindo os olhos arderem. É porque eu tenho você. As portas do elevador se abriram no 25º andar. A secretária de Bianca, Ana Paula, os esperava. Ela era uma mulher de seus 40 anos, eficiente e profissional. Senhor Almeida, Sofia, por favor, sigam-me. Eles foram levados não para o escritório de Bianca, mas para uma sala de reuniões. Uma mesa longa de vidro, cadeiras de couro, vista panorâmica da cidade, e sentados ao redor da mesa, um comitê que fez o coração de Beto afundar. Bianca Ferreira na cabeceira. Marcelo Tavares à sua direita, com uma expressão cuidadosamente neutra. 2 advogados que Beto não conhecia. E, para sua surpresa, Dr. Paulo Mendonça, o engenheiro que tinha confirmado sua identidade no dia anterior. Senhor Almeida, disse Bianca se levantando. Sofia, obrigada por virem. Por favor, sentem-se. Beto puxou uma cadeira para Sofia, depois sentou ao lado dela. Ele podia sentir a tensão na sala como uma coisa física. Antes de começarmos, disse Bianca, quero deixar claro que esta não é uma reunião disciplinar ou legal. É uma conversa, uma tentativa de entender o que aconteceu e como seguir em frente. Com todo o respeito, disse um dos advogados, um homem careca de terno cinza. Há questões legais significativas a serem discutidas. Propriedade intelectual, acordos de confidencialidade. Ricardo, Bianca o interrompeu firmemente. Eu disse que é uma conversa. Você está aqui para observar, não para liderar. O advogado se recostou, claramente insatisfeito. Bianca se virou para Beto. Passei a noite inteira revisando registros antigos, conversando com pessoas que estavam aqui nos primeiros anos. E a história que emerge é complicada. Complicada é um jeito gentil de dizer, murmurou Marcelo. Bianca o ignorou. Senhor Almeida, eu gostaria que você me contasse sua versão, da sua perspectiva. O que realmente aconteceu 5 anos atrás? Beto olhou para Sofia. Ela assentiu encorajadoramente. Ele respirou fundo. Marina, minha esposa, morreu em julho de 2020. Acidente de carro. Um motorista bêbado atravessou o sinal vermelho. Sua voz era monótona, recitando fatos como se fossem sobre outra pessoa. Sofia tinha 5 anos. Eu estava no meio do desenvolvimento do protótipo da 2ª geração de sensores. O que eventualmente se tornou a linha premium de vocês. Paulo assentiu. Eu lembro. Você estava trabalhando em sensores que podiam se comunicar em rede mesh. Era revolucionário. Depois que Marina morreu, eu entrei em colapso, continuou Beto. Não conseguia dormir. Não conseguia focar. Sofia tinha pesadelos toda a noite. Eu faltava trabalho para ficar com ela. As coisas ficaram difíceis. Difíceis para todos nós, disse Marcelo, sua voz tensa. A empresa estava numa encruzilhada.
Precisávamos decidir se íamos buscar investimento série B ou vender. E você, Beto, com todo respeito, não estava em condições de tomar essas decisões. Então vocês tomaram por mim, disse Beto calmamente. Nós fizemos uma oferta, corrigiu Marcelo. Uma oferta justa considerando as circunstâncias. 300 mil reais, disse Beto, por um terço de uma empresa que hoje vale 2 bilhões. O silêncio na sala era ensurdecedor. Você assinou voluntariamente, disse Marcelo, mas sua voz não tinha mais força. Eu assinei porque não tinha escolha. Porque vocês sabiam que eu precisava daquele dinheiro para pagar o funeral de Marina, para pagar as contas, para não perder o apartamento. Vocês usaram meu desespero contra mim. Bianca olhou para Marcelo, que evitou seu olhar. E o pior, Beto continuou, sua voz finalmente mostrando emoção. Não foi perder a empresa. Foi perder minha identidade. Durante 10 anos eu tinha sido Beto Almeida, o engenheiro, o inventor. E de repente, eu não era ninguém. Apenas um pai tentando sobreviver. Sofia apertou a mão do pai debaixo da mesa. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto. Por que você não processou? Perguntou Bianca suavemente. Com que dinheiro? Com que energia? Eu tinha uma filha de 5 anos que acordava chorando toda noite perguntando pela mãe. Processos judiciais levam anos, custam fortunas. E no final, mesmo se eu ganhasse, teria perdido anos da vida de Sofia. Anos que nunca voltam. Então você simplesmente desistiu? Não, disse Beto olhando diretamente para Bianca. Eu escolhi ser presente para minha filha. Escolhi que ela crescesse com um pai que estava lá no café da manhã, no jantar, nas reuniões escolares, em vez de um pai rico e ausente lutando batalhas legais. E a caixa de ferramentas? Perguntou Bianca. Por que você aguardou? Beto hesitou. Então se levantou e foi até onde tinha deixado a caixa perto da porta. Ele a trouxe para a mesa e abriu. Cuidadosamente, ele virou a tampa para que todos pudessem ver a parte interna. As palavras gravadas a laser brilhavam à luz da sala. Não deixa o mundo te apagar. Marina gravou isso? Perguntou Paulo, sua voz rouca. Não. Ela escreveu no diário dela. Eu gravei aqui depois, como lembrete. Beto passou os dedos pelas letras. Esta caixa não é sobre a empresa, é sobre ela. É sobre a promessa que fiz para minha esposa morta, que eu nunca deixaria de ser quem eu sou, não importa o que o mundo fizesse comigo. Sofia não conseguiu mais segurar. Ela soluçou alto e enterrou o rosto nas mãos. Beto imediatamente a puxou para um abraço, murmurando palavras reconfortantes. Bianca sentiu lágrimas nos próprios olhos. Ela olhou para Marcelo, que olhava para a mesa, envergonhado. Para os advogados, que de repente pareciam profundamente desconfortáveis. Para Paulo, que limpava os óculos com as mãos trêmulas. Senhor Almeida, disse Bianca, sua voz falha. Eu não posso mudar o que meu pai e Marcelo fizeram. Não posso devolver 5 anos da sua vida. Mas posso oferecer algo. Ela abriu uma pasta à sua frente e tirou vários documentos. Essas são ações da Inovatec, 5% da empresa. Não é o terço que você tinha, mas é o que posso autorizar sem aprovação do conselho. E junto com isso, uma posição como consultor especial de inovação, com salário de executivo e autonomia completa para desenvolver projetos. Beto olhou para os papéis, mas não os pegou. Não quero caridade. Não é caridade. É o mínimo de justiça que posso oferecer. E o máximo de relações públicas, disse Marcelo amargamente. Esse gesto bonito, Bianca. Mas e quando o conselho descobrir? E quando os investidores perguntarem por que você está dando ações para um técnico de manutenção? Então eu vou contar a verdade, disse Bianca virando-se para ele. Que este técnico de manutenção é o verdadeiro fundador desta empresa. E que eu, diferente do meu pai, acredito em fazer o que é certo. Marcelo ficou vermelho. Seu pai construiu esta empresa. Meu pai explorou um homem em luto. A voz de Bianca ecoou pela sala. E você ajudou, e eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso. Ela se virou de volta para Beto. Mas não faço isso apenas por consciência moral. Faço porque esta empresa precisa de você.
Estamos estagnados, copiando concorrentes, perdendo inovação. E eu sei, pelo que encontrei nos arquivos, que você nunca parou de inventar. Mesmo trabalhando como técnico de manutenção, você submeteu 17 sugestões ao nosso sistema interno de inovação nos últimos 3 anos, todas arquivadas sem análise porque vieram de um funcionário operacional. Paulo se inclinou. 17 sugestões? Algumas são apenas melhorias incrementais, disse Bianca. Mas 3 delas são revolucionárias. Uma especialmente. Um sistema de sensores que não apenas coletam dados, mas aprendem padrões e fazem previsões. É inteligência artificial aplicada à IoT de forma que nenhum concorrente está fazendo. Beto ficou quieto. Aquela era a ideia que ele tinha desenvolvido nas noites em que Sofia dormia, quando a solidão era grande demais e a única forma de lidar era criar. Ele tinha submetido ao sistema interno como uma piada amarga para si mesmo. Nunca imaginou que alguém leria. Você quer essa tecnologia, disse Beto finalmente. Eu quero você, corrigiu Bianca. A tecnologia vem junto. Mas o que realmente preciso é da mente que a criou. E da integridade do homem que escolheu sua filha acima da própria ambição. Antes que Beto pudesse responder, a porta da sala se abriu bruscamente. Ana Paula entrou, parecendo agitada. Senhora Ferreira, desculpe interromper, mas há 2 pessoas aqui que insistem em falar com o senhor Almeida. Uma é professora, a outra é a diretora da escola da Sofia. Sofia ficou tensa. Beto apertou sua mão. Pode mandá-las entrar. Camila Santos e diretora Márcia Fontes entraram na sala. Camila carregava um tablet. A diretora parecia extremamente desconfortável. Senhor Almeida, começou a diretora, viemos porque... porque houve desenvolvimentos sobre a situação de ontem. Que tipo de desenvolvimentos? A voz de Beto estava guardada. Camila deu um passo à frente. Eu passei a noite pesquisando e encontrei isso. Ela colocou o tablet na mesa, mostrando um artigo de revista de tecnologia de 2018. O título dizia: Os 3 gênios por trás da Tech Brasil Solutions. Havia uma foto. 3 homens em um laboratório. Um deles era Beto, mais jovem, sorrindo. Este é você, disse Camila. Roberto Carlos Almeida, citado como o cérebro técnico por trás da primeira geração de sensores IoT da Tech Brasil. O artigo detalha suas contribuições, descreve protótipos que você construiu. Ela deslizou para outra imagem. Diagramas técnicos. E estes diagramas, publicados neste artigo de 2018, são virtualmente idênticos ao projeto que Sofia apresentou ontem, porque você ensinou a ela os mesmos princípios que você usou anos atrás. A diretora pigarreou. Senhor Almeida, em nome da escola, eu gostaria de me desculpar. Acusações foram feitas sem base. Sua filha não trapaceou. Ela aprendeu com um mestre. Sofia levantou a cabeça do ombro do pai, os olhos ainda vermelhos, mas agora brilhando com esperança. Então, meu projeto pode ficar na feira? Seu projeto, disse Camila com um sorriso. Vai representar nossa escola na feira regional, se você quiser. Sofia olhou para o pai. Beto assentiu, sorrindo. E pela primeira vez em dias, Sofia sorriu de volta. Bianca assistiu à cena com algo se apertando no peito. Esta era a escolha que Beto tinha feito. Estes momentos, esta conexão com sua filha. E de repente, ela entendeu. Entendeu por que ele tinha desistido de tudo. Por que ele tinha escolhido o anonimato. Por que ele tinha dito não à ambição. Porque ele tinha algo que valia mais. E ela, com toda a sua riqueza e poder, invejou isso. Senhor Almeida, disse Bianca quando a diretora e Camila saíram, você não precisa decidir agora sobre minha oferta. Leve o tempo que precisar. Mas, por favor, considere, não apenas pelo que significa para a empresa, mas pelo que significa para Sofia. Deixe ela ver que reconhecimento e paternidade não são mutuamente exclusivos. Deixe ela ver que seu pai pode ser ambos, o inventor e o pai presente. Beto olhou para os documentos na mesa, depois para Sofia, depois para a caixa de ferramentas com a mensagem de Marina gravada.
Eu vou pensar, disse ele finalmente. Mas tenho condições. Diga. Eu saio todo dia às 3 para buscar Sofia. Nenhuma reunião depois desse horário. Nenhum projeto que me faça perder jantar com ela. E nos finais de semana, eu sou só pai, não engenheiro, não consultor, só pai. Bianca estendeu a mão. Aceito. Todas as condições. Beto apertou sua mão. E pela primeira vez em 5 anos, sentiu algo que tinha esquecido como era. Esperança. 3 semanas se passaram desde aquela reunião. 3 semanas que mudaram tudo. Beto aceitou a oferta de Bianca, mas não antes de passar uma semana inteira conversando com Sofia sobre o que isso significaria. Eles sentaram à mesa da cozinha, comendo macarrão instantâneo, e Beto explicou tudo. As oportunidades, os riscos, as mudanças. Mas você ainda vai me buscar na escola? Sofia tinha perguntado, sua voz pequena. Todo dia, sem falta. Isso não muda. E ainda vamos fazer projetos juntos nos finais de semana? Sempre. Sofia tinha pensado por um longo momento. Então disse algo que surpreendeu Beto. Eu acho que você deve aceitar, pai. Não por causa do dinheiro, mas porque a mamãe não ia querer que você ficasse escondido para sempre. Ela escreveu para você não deixar o mundo te apagar. Lembra? E foi assim que, em uma segunda-feira chuvosa de novembro, Roberto Carlos Almeida voltou ao mundo corporativo. Não como técnico de manutenção, mas como consultor especial de inovação da Inovatec. Bianca organizou uma reunião com toda a empresa para fazer o anúncio. Mas desta vez, foi diferente. Não foi uma humilhação pública. Foi um reconhecimento. Muitos de vocês conhecem Roberto Almeida como o técnico que consertava nossas impressoras. Bianca disse para os mais de 200 funcionários reunidos no auditório. Mas hoje, eu gostaria de apresentá-los ao verdadeiro Roberto Almeida. O engenheiro que fundou esta empresa. O inventor que criou a tecnologia que nos tornou quem somos. E o homem que, apesar de tudo que passou, nunca perdeu sua integridade. A ovação foi ensurdecedora. Paulo Mendonça foi o primeiro a se levantar, seguido por dezenas de outros. Até funcionários que tinham zombado de Beto 3 semanas atrás estavam de pé, aplaudindo. Beto estava no palco, desconfortável com a atenção, mas Sofia estava na primeira fila, aplaudindo mais alto que todos. E foi para ela que ele olhou. Foi nela que encontrou coragem para falar. Obrigado, disse Beto quando o aplauso finalmente diminuiu. Mas quero deixar uma coisa clara. Eu não voltei para ser celebrado. Voltei para construir. E a primeira coisa que quero construir é uma cultura onde o valor de uma pessoa não está em seu cargo, mas em sua contribuição. Onde o técnico de manutenção e o CEO podem ter ideias igualmente valiosas. Onde ninguém é invisível. Mais aplausos. Bianca, observando dos bastidores, sentiu orgulho. Não apenas por ter feito o que era certo, mas por ter encontrado alguém que poderia ensinar a ela o que significava liderar com humanidade. Mas nem tudo era celebração. Marcelo Tavares estava ausente da reunião. Ele tinha pedido demissão na semana anterior, antes que Bianca pudesse demiti-lo. Sua carta de renúncia foi breve e fria. Nenhuma admissão de culpa, nenhum pedido de desculpas. Apenas uma saída silenciosa de um homem que não conseguia enfrentar seu próprio passado. Paulo foi promovido para diretor de operações no lugar dele. E a primeira coisa que fez foi convidar Beto para almoçar. Você sabe, disse Paulo enquanto comiam em um pequeno restaurante japonês perto do escritório. Durante todos esses anos, eu me perguntava o que tinha acontecido com você. Ouvi rumores de que você tinha ido para o Vale do Silício, que tinha vendido uma startup por milhões, até que você tinha se tornado um ermitão em alguma praia do Nordeste. Beto riu. Nada tão glamouroso. Apenas tentando sobreviver e criar uma filha. Você fez mais do que isso. Você criou uma menina incrível. Vi ela na feira de ciências semana passada. Ela apresentou aquele sensor com tanta confiança. É você ali, Beto. A mesma paixão. A mesma curiosidade. Ela é melhor que eu, disse Beto suavemente. Porque ela não tem as cicatrizes que eu tenho.
Ela está crescendo sabendo que é possível ser inteligente e gentil, ambiciosa e ética. Eu tive que aprender isso do jeito mais difícil. E agora? O que vem depois? Beto puxou um caderno do bolso. Era novo, com capa de couro marrom. Tenho ideias para uma nova geração de sensores. Dispositivos que não apenas coletam dados, mas entendem contexto, que podem prever falhas em equipamentos industriais semanas antes de acontecerem, que podem salvar vidas. Isso é revolucionário. É o que Marina teria querido. Tecnologia que serve às pessoas, não apenas aos lucros. Paulo ergueu sua xícara de saquê. A Marina e a recomeços, Beto brindou. A recomeços. 2 semanas depois, era sábado. Dia da Feira Regional de Ciências. Sofia tinha passado todas as noites da última semana aperfeiçoando sua apresentação, com Beto a ajudando pacientemente, mas sempre respeitando o horário. Nada depois das 9 da noite. Tempo para a família vinha primeiro. A feira era realizada em um grande ginásio no Ibirapuera. Centenas de estudantes de escolas públicas e privadas apresentavam projetos. O de Sofia estava na mesa número 17, seu sensor de temperatura agora com um painel explicativo profissional que ela mesma tinha desenhado. Beto estava ao lado dela, orgulhoso. Camila também tinha vindo, não como professora, mas como amiga. E para surpresa de Beto, Bianca apareceu também, vestindo jeans e uma blusa casual. Nada dos ternos de poder. Espero que não se importe, disse Bianca. Mas quando você mencionou a feira, eu fiquei curiosa. Queria ver a nova geração de engenheiros. A senhora veio ver meu projeto? Sofia estava radiante. Vim, e trouxe juízes profissionais da Inova para avaliar. Sem influência no resultado, claro, mas queremos ver o que há de promissor nas escolas. Sofia apresentou seu projeto para 3 juízes diferentes ao longo da tarde. Cada vez, sua confiança crescia. Ela explicava os circuitos, a programação, a aplicação prática. E cada vez, via os olhos dos juízes se iluminarem. Seu pai te ajudou? Perguntou um dos juízes. Ele me ensinou, corrigiu Sofia. Mas eu construí, eu programei, eu entendi. Porque ele não faz as coisas por mim, ele me ensina a fazer sozinha. Beto sentiu um nó na garganta. Ali estava, a verdadeira herança que ele estava deixando. Não uma empresa, não uma fortuna, mas uma mente curiosa e capaz. Uma filha que sabia construir, que sabia perguntar, que sabia persistir. No fim da tarde, os resultados foram anunciados. Sofia não ganhou o primeiro lugar, ganhou o segundo. Mas ela não se importou. Ela correu para Beto com a medalha no pescoço, rindo. Pai, 2º lugar, em toda a região! Beto a pegou no colo, girando-a no ar como fazia quando ela tinha 5 anos. Eu estou tão orgulhoso de você, pequena, tão orgulhoso. Mas não foi o primeiro, foi o seu melhor. E isso é tudo que importa. Bianca assistiu a cena de longe, sorrindo. Camila estava ao seu lado. Ele é um bom pai, disse Camila. Ele é um grande pai, corrigiu Bianca. E isso o torna um grande homem. Estou começando a entender que as 2 coisas não são separadas. Quem você é em casa define quem você é no trabalho. Camila olhou para Bianca com curiosidade. Você está diferente, mais humana. Bianca riu. Beto está me ensinando. Sem saber, apenas por ser quem ele é. Estou aprendendo que liderança não é sobre ser a mais inteligente da sala. É sobre criar espaço para que outros brilhem. Na segunda-feira seguinte, Beto tinha sua primeira grande apresentação como consultor especial. Era para o conselho diretor, investidores, acionistas, todos os que decidiam o futuro da Inovatec. Ele estava nervoso. Não tinha feito uma apresentação corporativa em 5 anos. Mas quando entrou na sala de reuniões, viu algo que o acalmou. Bianca tinha colocado uma foto pequena na mesa de cada membro do conselho. Era a foto de 2018. Os 3 fundadores originais no laboratório. Uma mensagem silenciosa, mas clara. Este homem construiu o que vocês lucram hoje. Beto começou sua apresentação.
Ele falou sobre sensores preditivos, sobre inteligência artificial aplicada, sobre como a Inova poderia não apenas competir, mas liderar o mercado global. Suas palavras eram técnicas, mas apaixonadas. Ele desenhava no quadro branco, explicava com as mãos, fazia os executivos entenderem visões que eram, até minutos atrás, impossíveis. Quando terminou, houve um silêncio. Então, um dos investidores mais antigos, um senhor de cabelos brancos chamado Alberto Souza, se levantou. Senhor Almeida, tenho uma pergunta. Por que você voltou? Você poderia ter processado esta empresa por milhões. Poderia ter nos destruído publicamente. Por que, em vez disso, você voltou para ajudar? Beto pensou por um momento. Então respondeu com honestidade brutal. Porque destruir é fácil, construir é difícil, e eu sempre escolho o difícil. Além disso, esta empresa é parte de mim. É meu legado. E eu não quero que meu legado seja amargura. Quero que seja inovação. Quero que seja algo que minha filha possa olhar e sentir orgulho. Alberto assentiu lentamente. Há 15 anos atrás, Maurício Ferreira me contou que tinha encontrado um gênio, um jovem engenheiro que via o futuro antes de ele chegar. Eu achei que ele estava exagerando. Mas hoje vejo que ele estava certo e que nós o perdemos por ganância e miopia. Ele se virou para Bianca. Senhorita Ferreira, você fez a coisa certa, e eu proponho que aumentemos a participação do Sr. Almeida para 10% e que criemos um fundo de inovação em nome dele para apoiar jovens inventores que, de outra forma, não teriam recursos. A proposta foi aprovada por unanimidade. Beto saiu daquela reunião atordoado. 10% da Inovatec. Significava milhões. Significava segurança financeira para Sofia, educação, oportunidades. Tudo o que ele tinha lutado para dar a ela, agora garantido. Mas mais importante que o dinheiro era o reconhecimento. Era ter seu nome de volta. Era poder olhar no espelho e ver não apenas um pai sobrevivente, mas um homem completo. Naquela noite, Beto e Sofia jantaram em casa. Macarrão com almôndegas, a receita favorita dela. Eles comeram em silêncio confortável, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem profundamente. Pai, disse Sofia finalmente, você está feliz? Beto colocou o garfo no prato. Sabe, Sofia, durante 5 anos eu achei que felicidade era apenas sobreviver ao dia seguinte, colocar comida na mesa, te manter segura, e eu estava feliz com isso. Mas agora eu estou começando a lembrar que há mais tipos de felicidade. Como qual? Como criar, como ver uma ideia se tornar real, como saber que meu trabalho vai ajudar pessoas, como... Ele pausou. Como não ter que esconder mais quem eu sou. Sofia sorriu. A mamãe ficaria feliz. Sim, ela ficaria. Pai, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você ainda ama a mamãe? A pergunta pegou Beto de surpresa. Ele olhou para a filha, vendo nela traços de Marina. Os olhos curiosos, o sorriso gentil. Todo dia. Amor não acaba quando alguém morre, Sofia. Apenas muda de forma. Eu amo sua mãe no seu sorriso, na sua curiosidade. Em cada momento que passo com você, ela vive em nós. Sofia se levantou e abraçou o pai. Eu também amo ela, mesmo não me lembrando direito. Beto a apertou forte. Ela sabe. De onde quer que esteja, ela sabe. E ela está orgulhosa de você, assim como eu. 6 meses depois, a Inovatec lançou a nova linha de sensores preditivos. O evento de lançamento foi enorme, com cobertura de mídia nacional e internacional. Mas Beto não estava lá. Ele tinha pedido a Bianca para fazer a apresentação sozinha. Por quê? Ela tinha perguntado surpresa. Porque é sábado, e sábado é dia de Sofia. Vamos ao parque. É tradição. Bianca tinha rido e concordado. E durante a apresentação, quando perguntaram sobre o inventor por trás da tecnologia, ela mostrou uma foto. Não de Beto em terno e gravata, mas de Beto e Sofia no parque, construindo um pequeno robô juntos.
Este é Roberto Almeida, ela disse, nosso consultor especial de inovação, e a razão pela qual ele não está aqui hoje é a mesma razão pela qual ele é um gênio. Porque ele entende o que realmente importa, e o que importa não é estar sob holofotes, é estar presente para quem você ama. A frase viralizou. Foi citada em artigos sobre equilíbrio entre vida e trabalho, sobre prioridades, sobre o que significa sucesso real. E Beto? Beto leu sobre isso mais tarde naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir. Ele sorriu, balançou a cabeça e voltou para seu caderno. Tinha uma nova ideia para sensores médicos. Dispositivos que poderiam detectar problemas cardíacos antes dos sintomas aparecerem. Tecnologia que salvaria vidas, como a vida de Marina poderia ter sido salva se houvesse detectado o defeito cardíaco que causou sua perda de consciência no volante. Ele não poderia salvar Marina, mas poderia salvar outros. E essa, ele percebeu, era uma forma de honrá-la. A velha caixa de ferramentas estava no canto do escritório que Bianca tinha dado a ele na empresa. Ele a mantinha lá, não como relíquia, mas como lembrete. As palavras ainda brilhavam quando a luz batia certo. Não deixa o mundo te apagar. E ele não deixou. Apesar de tudo, apesar da dor, da perda, dos anos de invisibilidade, ele tinha voltado, não para recuperar o que tinha perdido, mas para construir algo novo, algo melhor. E o mais importante, ele tinha ensinado Sofia que o valor de uma pessoa não estava em quanto reconhecimento ela recebia, mas em quanto bem ela fazia. Em quantas vidas ela tocava. Em quanta bondade ela espalhava no mundo. Beto olhou para a foto na mesa. Marina sorrindo, segurando Sofia bebê. Ele tocou o vidro gentilmente. Nós estamos bem, sussurrou. Eu prometi que estaríamos. E estamos. Lá fora, São Paulo continuava pulsando. Milhões de vidas, milhões de histórias, milhões de lutas silenciosas. E em algum lugar naquela cidade imensa, outros Robertos estavam lutando batalhas parecidas, escolhendo presença sobre reconhecimento, escolhendo amor sobre ambição, escolhendo ser humanos completos em vez de sucessos vazios. E talvez, apenas talvez, as histórias deles também encontrariam seu caminho de volta, porque no fim, a verdade sempre encontra, a justiça sempre alcança, e aqueles que constroem com integridade nunca são realmente esquecidos. Eles apenas esperam pelo momento certo de brilhar novamente. A história de Roberto nos lembra que o verdadeiro legado não está em ter seu nome em uma placa, mas em ter construído algo que melhora vidas. Ele perdeu o reconhecimento, mas nunca perdeu sua essência. E você? Já teve que escolher entre ser lembrado ou estar presente para quem você ama? Deixe sua resposta nos comentários. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal. Afinal, histórias assim merecem ser contadas. E lembre-se, o que você constrói com amor sempre encontra seu caminho de volta para você. Até a próxima!